Muito bem. Chegamos então ao conceito de cloração ao breakpoint, que é um conceito um pouco mais elaborado, de interesse maior aí de engenheiros e químicos, enfim. Então nós vamos explicar aqui o que é a cloração ao breakpoint, que faz referência às questões aí de cloro livre, combinado, presença de amônia na água, enfim. Vamos passar aqui para o gráfico para ficar mais fácil o entendimento. Imagine aqui no eixo dos X a dosagem de cloro que você está fazendo. Não se atenha aos valores aqui, porque cada piscina tem uma condição. Isso aqui são valores aproximados, tá? Mas apenas que no sentido do eixo dos X é a dosagem de cloro, a dosagem que você faz de cloro na água, cloro hipoclorito, de cálcio, de sódio, cloro orgânico, enfim. E no eixo dos Y está o cloro que você lê, o cloro residual, que pode ser livre ou combinado. Muito bem. Você começa aqui, imagina uma piscina que está lá e você não tem cloro nenhum na água. O primeiro cloro que você dosa na água, que seria representado aqui pela faixa de 0 a 1, perceba, você dosou o cloro, mas na leitura do eixo Y deu 0. Por quê? Você colocou cloro na água e ele não apareceu na leitura do seu kit. O que aconteceu? Aconteceu que esse cloro foi consumido provavelmente aí por metais ou alguma matéria orgânica. Ok? Então ele não apareceu na medição. Do ponto 1 ao ponto 5, o que acontece? Você continua dosando o cloro e nesse momento o cloro encontra as aminas, a amônia que veio do suor, da urina dos banhistas, e começa a formar as cloraminas, ok? Então esse aqui é o gráfico do ponto 1 ao ponto 5 aqui no eixo dos Y, seria do ponto A ao ponto B, é a formação de cloraminas, ok? E você continua dosando o cloro, à medida que você está dosando, está formando cloraminas. Em um determinado momento, aqui nesse ponto B, a curva começa a cair. Ou seja, à medida que o cloro que você está dosando está aumentando, parte dessa cloramina está sendo oxidada e eliminada. Ok? Então, por isso que no ponto C você tem menos cloramina do que no ponto B, porque parte dela foi oxidada. Ok? A partir do ponto C, todo o cloro que você dosar na piscina vai ser aproveitado como cloro livre. Então você vai ter aqui um pequeno residual de cloro combinado e todo o cloro a partir de agora vai ser essa pequena porção de cloro combinado que é muito difícil de ser eliminado da piscina, a não ser que você faça uma cloração de choque, uma oxidação de choque. Então ele vai sempre permanecer. Mas a partir do ponto C, o cloro que você dosar vai estar na forma cloro livre. Então, como você tem uma pequena parte de cloro combinado e você tem também o cloro livre, o total dos dois é o cloro total. Esse ponto de inflexão, que é o ponto C, que acontece após a subida, após a formação da cloramina e após a oxidação da maior parte dessas cloraminas, é o que se chama de breakpoint. Então, nesse ponto aqui é o ponto que vai ocorrer então a inflexão da curva e que você vai conseguir medir mais cloro livre na água. Então, todo o cloro que você dosar a partir daqui, você vai medir ele como cloro livre. Eventualmente, esse ponto C pode estar aqui embaixo, pode estar em cima do eixo dos X. Você pode não ter nenhuma cloramina na água. E todo o cloro que você dosar vai estar na forma de cloro livre. É que na prática isso é mais difícil. Uma piscina em uso, ela sempre vai ter algum grau de cloro combinado. Mas, de preferência que esse cloro combinado se mantenha baixo. Ok? Bom, onde é esse ponto? Aonde que é atingido o breakpoint? A partir de quantos ppm de cloro dosado
eu vou achar esse ponto? E essa é uma pergunta que, na verdade, não tem resposta, né? Depende de cada piscina, depende do pH, depende do uso, depende até da temperatura. Então, na média, existe aqui, no caso esse autor colocou que a partir de 7 ppm de cloro se atingiria o breakpoint. Pode ser, mas pode ser menos, pode ser mais. Tá? Até inclusive um outro autor coloca essa curva, esse ponto C, assentado aqui no ponto do X, como se não houvesse nenhum cloro combinado, o que também é possível. Porque se eu oxidei a maior parte das cloraminas ou todas elas, a partir do breakpoint eu virtualmente eu não tenho mais cloro combinado. E todo o cloro que eu dosar a partir dali é livre, mas sempre se tem um pouco. Então, essa é a cloração ao breakpoint. É a partir do qual a maior parte das cloraminas está oxidada, ou todas elas, e o cloro que você usa é para cloro livre. Antes do ponto C, o cloro que você usa é para formar cloramina. A não ser que você não tenha na água amônia. A não ser que a água não esteja em uso, aí essa curva pode baixar. Se é uma piscina de natação, se ela tem banhistas, vai ter amônia na água e vai formar cloraminas. Ok?